Glória a Deus, amém? Isaías 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, glorificando a Deus. Irmão, aqui é o Senhor perguntando: quem enviarei por nós? Quem Deus vai enviar? A cada um de nós que aqui estamos. Mas quem aqui de nós pode dizer: eis-me aqui? E mesmo que nós dissamos para o Senhor nessa noite: eis-me aqui, quem pode dizer: envia-me a mim? Os chamados são muitos, mas os escolhidos são poucos. Porque para se fazer a missão, para se fazer a obra de Deus, está aqui os queridos, amados pastores que estão aí, sabem o que o homem de Deus que está na frente de trabalho, que está pastoreando, passa para fazer o eis-me aqui e para dizer para o Senhor: envia-me a mim. Porque muitas vezes a gente pega a ovelha machucadinha, tá cheia de carrapicho, tá judiadinha, tá tristinha, aí você cuida, trata, ela engorda, sem obesidade, mas ela engorda, fica bonita, vistosa, uma maravilha, irmão. Aí amanhã o pastor traz uma pregação de correção, de ensinamento, a ovelhinha pega e vai embora. Estou indo embora, o pastor é muito duro. O pastor hoje me machucou. E muitas vezes dá até as costas para a obra de Deus. Infelizmente, ou felizmente, para nós pastores, nós temos que saber que isso aí vai acontecer. Todo pastor que aceitar o chamado de Deus para pastorear, vai passar por decepção. Vai passar por sofrimento. Por quê? Porque o ser humano ele é falho. E muitas vezes pode ser até Deus mesmo te provando e vendo até onde você vai. Vendo como você vai se manter no momento de dificuldade. Então Deus está chamando, irmão, a cada um de nós. E cada um tem um chamado diferente. Os jovens aí louvaram, né? Eu tinha um sonho de louvar, irmão. Queria fazer a missão louvando. Mas aí quando eu comecei a cantar, eu vi mais ou menos a reação do povo. Eu falei: ô Jesus, não vai dar não. Só se for para libertação, né, irmão? Até o inimigo vai sair correndo. Mas quando você não pode louvar, porque Deus não te deu esse dom, Deus tem tantas outras coisas para você fazer na obra de Deus. Deus te ensina. Deus transforma o homem. Deus te dá a mente de Cristo, diz a palavra. Então é necessário que você receba a mente de Cristo. Mas como receber a mente de Cristo? Como realmente fazer esta missão a qual Deus está chamando eu e você? Como botar em prática o sonho de Deus para nossas vidas? Muitas vezes, infelizmente, nós nos perdemos. Porque tem duas coisas perigosas para um cristão. A primeira dela é não fazer o que Deus manda. O homem de Deus, a mulher de Deus que não faz o que Deus manda, está fadado ao fracasso. E tem outra coisa que é tão ruim, ou até mesmo pior. Querer fazer o que Deus não manda. Tem muitos casos na Bíblia. Sansão, Saul e tantos outros. Então tem um homem na Bíblia que ele foi tão entregue, ele se entregou a Deus na missão, no propósito de Deus para a vida dele, de uma forma tão plena, que ele ganhou o título de pai da fé. Ele ganhou o título de amigo de Deus. Eu sei que Deus tem o título de meu amigo, mas até eu chegar a ter o título de amigo de Deus, não sei se eu vou conseguir. Amém?
E esse homem, Deus o chamou de uma maneira tremenda e ele aceitou o chamado. Ele buscou fazer o querer e a vontade do Senhor. O nome desse homem é Abraão. E abre a sua Bíblia aí. Nós vamos meditar dentro da palavra e acompanhando no livro de Gênesis 22. Nós vamos falar de Abraão porque a vida de Abraão é uma missão. A vida de Abraão verdadeiramente é uma missão. E no livro de Gênesis 22, ele foi provado. Porque tudo o que é chamado para a missão de Deus, ele é provado. Então, muitas vezes, Deus necessita te provar para ver se você vai se manter firme. Até onde você vai. Infelizmente, muitas vezes, a minha fé e a sua fé não dobra nem a esquina. Acontece o primeiro problema, eu dou as costas para Deus. A primeira cara feia, não precisa nem ser vento, irmão. No meio evangélico pentecostal, nós já gostamos de falar que o vento, foi um vento. Hoje não está precisando nem ser vento, basta uma brisa. Passa uma brisinha, o crente já está. O pastor pergunta, por que você não veio para o culto? Ai, pastor. Estava ruim. Mas ruim do quê, irmão? Vem cá, que está ruim, é que tem que vir para a igreja para a gente orar. Ai, pastor. Meu marido. Só sabe aquela bênção que eu tenho lá em casa. E deixa de vir servir a Deus. Infelizmente, irmão, eu e você, muitas vezes, nós poderíamos fazer muito mais. Os amados pastores citaram aqui que às vezes você está falando em missão lá no Japão e você não faz a missão com o seu vizinho. Já é errado, não fez o que Deus mandou, né? Quer ver outro erro pior ainda? Quando você fica gritando lá dentro da sua casa e seu vizinho escutando. Aí amanhã você vai falar de Jesus para ele. Falou palavrão. Aqui não, né, irmão? Não é aqui nessa região, não acontece nessas coisas. Mas diz que tem um lugar aí, irmão, lá longe, bem longe daqui, que tem crente que faz gritaria dentro de casa ainda. Você acredita nisso? É difícil até de acreditar, nem sei que lugar é esse, irmão. Aqui não, nessa região não, que aqui, graças a Deus, o povo é tudo convertido mesmo, né, irmão? Pastor Francisco. Então, irmão, esse homem aqui, ele ensina a vida dele, esse episódio, quando ele foi provado, e Deus pediu para ele em sacrifício o seu filho amado Isaque. Só essa história, se nós fizermos como Abraão fez, nós vamos ser missionários mundiais. Se eu conseguir ser pelo menos um missionário urbano aqui, eu já estou feliz. Mas Deus o sabe, o que Ele tem para fazer na minha e na sua vida, que é coisa grande. Amém? Gênesis 22. Deus prova a Abraão. Aqui nós vamos por parte, tá, irmão? Para a gente mastigar a palavra, se alimentar verdadeiramente da palavra e levar para casa o ensinamento, levar para casa o entendimento. Porque eu creio que através dessa palavra, se você receber não o que eu estou dizendo, mas a revelação do Espírito Santo de Deus para a sua vida, Deus vai levantar daqui missionários. Deus vai levantar daqui missionárias. Deus vai levantar daqui servos cheios da unção, para onde chegar, ser um verdadeiro mensageiro de Cristo. Mas antes de você querer ser um missionário mundial, antes de você querer ser um pregador nacional, internacional, você precisa aprender outra coisa. Qual é o propósito da sua missão? Antes de qualquer coisa, antes de você querer ser missionário, o grupo dos jovens aí que estão uma bênção, mas qual é o propósito? É vender CD? Eu creio que não. Eu creio que os jovens aí estão com o propósito de louvar a Deus. Sabe por quê? Se o propósito for ganhar dinheiro e vender CD, amanhã Deus permite que venha até o lobo. E um servo de Deus, ele não pode se dar o luxo de defender seus próprios interesses. Ele só pode defender o interesse, o de Deus. Um pastor, um ministro, ele só pode defender um tipo de sangue. Você quer ver a pior coisa que pode acontecer dentro da igreja? É o pastor defender o sangue da família. Teve um irmão que me ligou esses dias, pela misericórdia de Deus.
A gente tem compartilhado com muitos irmãos e em alguns momentos chega algum irmão e a gente senta. E o irmão até busca uma área de aconselhamento, mas é pela misericórdia de Deus que eu sei de onde eu vim e graças a Deus sei para onde eu vou. E eu sei que de mim eu não tenho nada para oferecer. Mas o irmão dizendo que aconteceu uma situação, foi tirada uma moça em certo lugar do louvor porque ela estava sem casar. O pastor, na sabedoria, falou: irmão, você casa direitinho, nós vamos ajudar, a gente prepara as coisas para vocês aí, conversa lá com o esposo, né? Com o rapaz que você vive, e vamos casar. Aí quando você casar, você volta, irmão, para não causar escândalo, né? Porque o inimigo vai se levantar amanhã, Deus pode até usar alguém também para te corrigir e pode abater a sua fé. Aí a moça, todo mundo olhou e falou: realmente, servo de Deus. Passado 1 mês, 2 meses, ele levanta uma nova líder para o coral. E esse irmão, e um dos irmãos da igreja chegou nele e falou: pastor, mas essa moça aí também não vive junto? Não é a mesma coisa? Falou: não, essa aí é minha cunhada, é da minha inteira confiança. Irmão, mandou Jesus embora. Por quê? Na vida dele, por que Saul, Deus corrigiu o profeta até para ele não orar por Saul? Por quê? Porque Saul tinha saído do propósito de Deus. Amém? Gênesis 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse a Abraão, Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Aí o propósito da campanha. O eis-me aqui, mas até o envia-me a mim de Abraão, nós vamos ver aqui, algumas partes, o que é realmente fazer essa missão e fazer esse ídolo do Senhor. Versículo 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, ou que eu te direi. Amém? Irmão, para Abraão, que tinha buscado aquele filho nascido da velhice, já um milagre. Imagina o coração, você como pai, tem pai aqui, mãe? Imagina você como pai, você como mãe. No momento, numa situação como essa, depois de você tanto lutar para receber aquela bênção, Deus fala: leva seu filho lá naquele monte. Deus começou a provar Abraão para ver a quem realmente Abraão amava. E o quanto havia de Abraão dedicação para com Deus. Sabe por quê? Deus sabe. O tanto de dedicação que você tem para uma coisa prova o quanto aquela coisa é importante para você. Se você... Eu nem entendo muito disso aí, né, irmão? Agora está muito na moda rede social, né? O máximo que eu lembro no meu tempo de juventude, que já faz tempo, a gente mandava um bilhetinho, telefonema, ou mandava um recado, né? Agora tudo é Facebook, Skype, SMS, qual mais? Instagram. O que mais os jovens aí? Pode falar, jovens. Twitter. Como é que é? Isso morde? O WhatsApp. Aí. Eu sou do tempo, irmão, do LP. Vocês sabem o que é LP? Aí, ó. O jovem não sabe nem o que é LP. Long play. Era aquele disco grandão. Aquelas bolachas. Tamanhozão. Sou do tempo da vitrola. Os irmãos aí, mas... não vou dizer, né? Mais ou menos da minha época. Conheceu vitrola, não conheceu? Vitrolinha? Toca disco. Não fala radiola não, que é coisa muito antiga. Aí é mais
Lá para trás aí, irmão. Vamos ficar da vitrola para cá. Oh, aleluia. Vamos ficar da vitrola para cá, senão o povo vai pensar que a gente já está velho. Amém? Então, hoje tem muito isso. E é fácil. Um jovem, hoje tem muito crente, que fica 4, 5 horas no Facebook, 4, 5 horas em um desses sites de relacionamento, e às vezes não se ocupa 1 hora com a obra de Deus. Não vou nem dizer dedicada à oração, irmão, joelho dobrado. Não vou nem falar isso, que tem hora que é pedir demais. Vamos ficar só dedicado à obra. O tempo ocupado para ler a Bíblia, tempo ocupado para fazer coisas que não são do seu interesse primário, mas primeiramente do interesse de Deus. Abraão aqui ensina que para ele não tinha nada mais importante. Está vendo como faz para ser pai da fé? Pai da fé já não dá mais, já tem Abraão, pode ser um primo, né? Um sobrinho. Mas Abraão aqui, ele já ensinou que para ele não tinha nada mais importante do que o Senhor. E onde está o engano, muitas vezes, nosso? É de nós colocarmos na nossa vida coisa mais importante do que Deus. Ah, irmão, mas na minha vida não tem nada mais importante que Deus. Tem sim. Tem. Não era para ter, mas muitas vezes tem. Quando você prefere o seu carro do que Deus, você está dizendo para Deus que seu carro é mais importante que Deus. Isso é fácil de acontecer, irmão. O irmão está aqui na igreja, pede para o pastor: ora aí, pastor. Ah, benção aí, estou querendo um carro, estou com as pernas doendo já de tanto caminhar. E o pastor ora, se debruça em oração, busca em Deus, pede, abençoa o teu filho, pai. Aí Deus abre a porta. Primeiro domingo depois que o irmão pegou o carrinho novo, cadê o irmão no culto? Foi pro shopping. Estou aproveitando a minha bênção, irmão. E aí ele fica, aí o irmão está lá orando: Deus, me dá um carrinho, Jeová, para me fazer a tua obra. Eu vi aquela mensagem lá da missão, eu quero fazer a missão, meu Deus, eu quero carregar o povo. Aí ele pega o carrinho dele, primeira semana, aí no fim de semana chove. Ô irmão, pastor, chama o irmão. Dá para você buscar a irmã fulana lá? Já está de idade, né? E dá para o irmão fazer essa obra aí, com a bênção? Ah, falar, pastor, não dá não. A rua da irmã é rua de chão. Essa aqui é a bênção que Deus me deu, não vou colocar no barro não, pastor. Só se eu parar lá uns 500 metros da casa da irmã, ela vai ter que vir a pé. Fala: mas irmão, a irmã, se ela fosse para vir a pé, ela já saía de casa e vinha. É. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes a gente troca a honra que Deus tem para dar para mim e para você em troca de migalha, troca de um carro. É o marido que se dedica mais à esposa do que a Deus. Está pensando que não tem também, não? No meio dos crentes? Se o tempo que você dedica à sua esposa, estou dizendo, tem que cuidar da esposa, né, irmão? Não vai chegar lá em casa e falar assim: ah, o pastor falou que não é para cuidar mais de você, não. Aí se dá com Deus depois. Tem gente, hoje em dia, que o Deus dele é a mulher. Até pastor, irmão. Você quer ver uma derrota? Eu já vi igreja que estava, irmão, uma bênção, e para o buraco. Por quê? O pastor não era a cabeça, ele era pastor de nome, mas ele não podia dar uma oportunidade que tinha. Isso eu estou falando que eu vi, irmão. Já fui em aconselhamento lá para ajudar a acertar o negócio. O pastor dava uma oportunidade para o irmão, se fosse solteiro então, meu amigo, era uma semana de briga. Aí chegava em casa, não tem como, irmão. E se esse homem, se ele se dedicar mais a essa mulher, é a mesma coisa. Disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Irmão, eu não quero que Jesus bata na minha porta. Eu quero que ele já tenha a chave. Para ele entrar quando ele quiser, não precisa bater. Nós temos que aprender isso aí, irmão. Então, o meu Deus é aquilo que eu dedico tempo. É aquilo que eu dedico minha atenção. É aquilo que eu dedico o meu amor.
de verdade. De fato e de verdade. Palavra só não adianta. O Senhor recrimina o que o honra só de palavra. Ele disse: eis que esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Graças a Deus não é aqui, irmão. É lá longe. Amém? Eu gosto de ver o povo assim sorrindo alegre, irmão. Sabia? Você já prestou atenção, criança, como aprende rapidinho as coisas? Ele vai lá brincar, ele começa, daqui a pouco ele já sabe. Quanto mais feliz e alegre é o nosso momento, mais nós guardamos aquela lembrança. Não é verdade? Versículo 2. Não vai dar para chegar em tudo aqui, eu vou ter que pular, porque não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Amém? E eu não gosto de atrasar do horário que o pastor me dá mais do que uma meia hora. Tem uma meia hora de atraso, eu gosto, mas passou disso, acho que é muito, né, pastor Francisco? É muito. Mais de meia hora de atraso é muito, né? Amém? Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Abraão, irmão, ele mostra que para nós cumprir a missão de Deus é com esforço, dedicação, apesar da missão muitas vezes ser dura, ser sofrida. Se aqui na igreja hoje, digamos que fosse um culto evangelístico e a maioria aqui não fosse crente, se eu fosse chamar para você aceitar Jesus como foi com Paulo, a maioria aqui ia embora para casa sem querer Jesus. Porque o Senhor disse a Ananias: é para mim vaso escolhido. E importa saber o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Se quando eu vou evangelizar a pessoa, eu falo para ela, para seguir Jesus é assim. Primeiro, nega a si mesmo. A carnalidade, o brigão deixa de ser brigão, a mulher brava deixa de ser brava. A mulher não pode falar muito, né? Não se falar. Quer ver o que está em falta nas igrejas hoje? Me lembra aí você, não fala comigo não, pensa aí só em você e Deus. Qual foi a última pregação que você viu falar sobre a submissão da mulher? Seja a mulher submissa a seu próprio marido. Assim, palavra que você lembra que o pregador está vivo até hoje. Quase não pode pregar mais na igreja que a Bíblia diz que a mulher seja submissa a seu próprio marido. Quase não pode, irmão. O pregador que prega isso aí corre risco. É. Sabe por quê, irmão? Aí. Mas nós temos que pregar a Bíblia, que é a verdade. Irmão. Não adianta. Agora, o que é submissão? Os maridos ficam todos cheios. Ó. Chegar em casa hoje e falar, tá vendo aí? O pastor falou. Tira logo meu sapato, minha meia, pega uma água quente lá, vem aquecer meus pés aqui que tá frio. E a partir de hoje, aqui nesse lugar aqui, quem manda aqui sou eu e não quero saber de conversa. Aí, ó. Deus mandando. Uma benção aí. Receba aí, irmão. Em nome de Jesus, é bênção de Deus. Amém. Está recebendo uma maior, é sábio, amém? Então, o que significa isso aí? Irmão, Deus manda a mulher ser submissa ao próprio marido, que ama a mulher como Cristo amou a igreja. Você está pronto a sofrer na cruz por causa da sua mulher, vaso? Hã? Você é marido ao ponto da sua mulher ter prazer em dizer, eu sou submissa a meu marido? Meu marido é homem de Deus e eu vou me submeter a ele porque eu vejo Deus na vida dele? Primeira coisa que você vê numa sala pastoral, fala, pastor, mas meu marido aí, ó, em casa, tem hora que ele é benção aqui na igreja, mas lá em casa, ele não é muito crente não. Então, irmão, Abraão está ensinando aqui, eu e a você, é com dedicação, apesar da situação, com obediência e uma coisa, fazendo tudo de acordo com o que Deus mandou.
Porque Deus disse para Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. E aqui Deus falou para ele para o lugar que Deus havia indicado. Então, Deus do chamado de Abraão, até esse momento que Abraão aqui está, levando o seu filho para sacrificar, sofrendo no seu coração, ele fazia tudo de acordo com o que Deus mandava. Hoje, infelizmente, dentro da igreja, o obreiro sai, não lembro nem de avisar o pastor. É duro, isso eu estou falando de fora, não, irmão, estou falando do mundo, mas não é aqui, né, pastor? Às vezes a pessoa pensa que eu estou falando aqui, irmão, graças a Deus aqui, que eu conheço de viver o dia a dia mesmo, é só o irmão ali que está cuidando do som. Então, só dos outros eu não conheço a vida, glória a Deus por isso, porque quando você conhece a pessoa, já é assim, ó, o pastor está falando isso porque ele sabe. É aqui? Então, hoje, tem pouca gente cumprindo Hebreus 13:17. Sede submissa aos vossos guias, porque eles velam pela vossa alma, como quem há de prestar conta. Fazei isso e submetei-vos a eles, para que eles façam isso sorrindo e não gemendo. Se você faz seu pastor gemer, isso não é proveitoso para você. Infelizmente, eu tenho muitos amigos pastores e eu tenho visto esses homens gemerem. Não estou falando do lobo, não, irmão. Lobo eu não tenho nem nada que falar dele. O lobo, ele vai se dar com Deus. Amém? Ele é roubador, isso aí. Estou falando de pastor, de servo de Deus, que muitas vezes está gemendo para conduzir a igreja. Mas Abraão está ensinando aqui, ó, que nós temos que fazer tudo do jeito que Deus nos mostrar. Aí o irmão já vem, já traz a revelação, Deus mandou eu fazer assim. Às vezes a revelação não tem nem a ver com a palavra. Agora Deus não revela? Lógico que Deus revela. Deus revelou, revela, ainda vai revelar muito ainda. Agora, a palavra é o crivo. A palavra é o crivo para dizer o que é certo e o que é errado. Então, amados, Abraão está ensinando para mim o quê? Que independente do problema, da dificuldade, eu vou fazer o mandado de Deus do jeito que Deus manda. Eu vou me manter firme. E aqui no versículo 4, ele diz o seguinte: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. É tão fácil dentro da igreja hoje falar que nós temos que ter visão de águia, não fala? Não é costume aí no meio dos pentecostal? Tem que ter visão de águia, vaso. Tem que ter mesmo. Esse homem aqui, ó, com o coração do jeito que ele estava erguendo os seus olhos e focando no que Deus tinha mandado. Deus mandou ele ir ao monte que Deus tinha indicado. E ele está aqui focado nisso. Ele está vendo de longe o que Deus mandou fazer. Seguindo em frente aqui, irmãos, pra gente, por causa do tempo, o relógio ele come a gente pelo pé, ele nos belisca o calcanhar, né? Então a gente tem que procurar ficar dentro de um padrão. Olha o que aconteceu aqui no versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui. Meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que é para os jovens. Isaac era um jovem que tinha foco, tinha visão de águia, tinha visão da obra, porque ele estava ainda ali com o pai dele, mas ele estava observando toda a situação. Ele olhava, via como o pai agia e aprendia. E ele estava atento. Por quê? Como Isaac sabia que faltava o holocausto? Porque Isaac tinha vida com Deus. Isaac ele vivia com seu pai, vendo seu pai servir a Deus. Então, esse jovem ele já tinha visão. Jovens, vocês hoje estão aí com esse trabalho aí abençoado. Mas Deus prova. E o inimigo, ele tenta porque tenta roubar os jovens da presença de Deus.
Meus filhos, eu já vi, foi muito, mas muito jovem, que era uma bênção. Era uma bênção na casa de Deus. A jovenzinha estava aqui. Eu não sei se foi lá no Skype, Facebook. Não sei onde foi, não. Ela conheceu o rapazote. O menino. Só que o menino não servia a Deus. Ela foi e começou a namorar. Começou a orar para Deus transformar o menino. Aí ela foi e casou, pedindo para Deus transformar o menino. Aí ela foi e apanhou, pedindo para Deus transformar o menino. Aí ela foi e divorciou, pedindo para Deus transformar o menino, que agora já era dela. Amém? Sabe por quê? Porque já começou tudo errado. É aí onde está o propósito. O que a Bíblia diz? Para nós não entrarmos em julgo e que não há comunhão entre luz e trevas. E aí, meu filho, Deus não mandou nenhum jovem, nenhuma jovem da igreja namorar com pessoa que não serve a Deus. Deus não mandou nada disso. A verdade é essa, irmão. Deus não mandou nada disso. Se você viu um jovem que não é da igreja, ou se você viu uma jovem que não é da igreja e você quer namorar com ela, primeiro ora para Deus transformar, espera transformar, depois namora. Esse é o caminho de Deus. A ordem de Deus é essa. Aí, meu filho, é tanta história. É tanta história, meu filho, que eu já vi acontecer. E aí amanhã a primeira coisa que ele faz, quando ele começa a namorar, que ele se sente o dono da situação, é começa a proibir ela de igreja, faz chantagem emocional. Já dá um jeito de namorar, já de viver junto, de arrumar filho, que aí já está enrolado mesmo de vez. Muito tem acontecido. Demais. Isso tem umas estatísticas aí, irmão, no meio dos jovens e do cristão, que eu vou falar para você, e não é pessoa que é contra o crente, não. Quem faz é IBGE. Coisa séria, que não deveria acontecer no meio do evangelho. Por quê? Deus está chamando você para a missão, jovem. Deus tem chamado você para ter uma vida santa. A internet é uma bênção, não é, irmão? Uma bênção? Eu gosto muito da internet, irmão. Porque a internet eu baixo um estudo bíblico lá rapidinho. Leio a Bíblia, eu vejo mensagem, eu vejo louvor, muita coisa. Mas a internet também está cheia de veneno. Cuidado. Adulto e jovem. Porque foi dito lá para Caim: eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Deixa eu te falar um negócio. Se a Bíblia tivesse sido escrita hoje, poderia o Senhor ter colocado: eis que o pecado jaz no portal da internet. Seu desejo será contra ti. Cumpre a ti, varão, varoa, bênção de Jeová, dominá-lo. Porque Deus nos chamou à santidade e a santidade convém à sua casa. Tem que se consagrar. Com certeza, para o grupo chegar nesse nível que a gente viu aqui, tem ensaio, né, irmão? Tem que ensaiar, tem que se dedicar, mas tem que se consagrar. Agora, entenda bem, não estou dizendo que não se consagra, mas tem que ter cada dia mais e mais consagração. Amém? Vamos aqui para a bênção aqui. Vou passar uns minutinhos, pastor. Tá? Mas não vou enfadar não, viu, irmão? Não vou enfadar não, tá? Vou ler aqui agora a bênção de Abraão, irmão. O que Deus disse de Abraão depois que tudo aconteceu. Versículo 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deus conseguiu reconhecer nesse homem uma dedicação total. Ele deu para Deus o que ele mais amava. Ele se entregou, grupo de louvor,
Ele se entregou ao louvor a Deus de uma maneira superior aos demais. Ele se entregou totalmente. Pastores, ele foi como um pastor que sofre o dano, que chora pelas almas, mas se mantém firme na presença de Deus. Ele conseguiu despertar no coração de Deus algo importante, a ponto de Deus chamá-lo de amigo, Deus reconhecê-lo como amigo. E Deus hoje quer chamar aqui nesse lugar muitas pessoas como amigos. Mas 5 minutos para a gente encerrar, amados. Deixa eu falar para os irmãos uma coisa. Por que eu digo que eu sei de onde eu vim? E estou buscando em Deus. E eu creio para onde eu vou. Que eu quero morar no céu e quero ter galardão. E tem um desejo que eu tenho na vida hoje, irmão. Eu quero uma coroa lá cravejada. Oh, glória! Menos diamantezinho eu quero lá na minha coroa, irmão. Eu tenho que trabalhar bastante. Vou dar 5 minutos do que aconteceu na minha vida aqui. Para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo para vocês hoje. Por que eu estou trazendo essa mensagem para vocês? Eu era um drogado. Fumava uma base de 6, 8 baseados de maconha. Eu cheguei numa noite a cheirar 8 papelotes de cocaína. Agora chama pino, né? No meu tempo era papelote com o rapaz. Eu era um adúltero. Eu tinha uma dívida com um agiota de quase 30 mil. Eu já saí pulando 2 telhados para fugir do agiota. Eu cheguei a um ponto que eu não tinha mais prazer na minha vida. Minha vida estava tão ruim. Eu estava tão desacreditado de todo mundo desacreditava tanto de mim, que eu cheguei ao ponto de eu mesmo não acreditar mais em mim. E pela misericórdia de Deus, não vou nem dizer que eu aceitei Jesus, Ele me aceitou apesar de todos esses defeitos. Ele não fez acepção com a minha vida. E depois de 11 anos sendo ministrada a palavra de Deus na minha vida, eu realmente resolvi mudar. Hoje, pela misericórdia de Deus, pastor Francisco conhece, nós estamos ali numa garagem menor do que essa. Em 3 anos, nós já distribuímos gratuitamente, pela misericórdia e honra do nome do Senhor, mais de 3.000 CD e DVD. Sem recurso. Se eu falo para os irmãos, nós fazemos culto nas praças, o pastor Francisco da hora, que é da hora mesmo, nos ajuda, nos 2 sentidos, no sobrenome e enquanto pessoa. É nosso parceiro nesse trabalho. E nós temos feito esse trabalho em praça, em quadra. A gente vai, bota brinquedo para as crianças. Irmão, sem condições financeiras. É milagre de Deus. Nós não temos condições financeiras para fazer. Nós não temos condições financeiras para distribuir 3.000 CD e DVD. Não é CD e DVD. No começo era escrito à mão. Hoje nós temos estrutura que Deus nos deu pela misericórdia. São todos sem desmerecer e sem engrandecimento, irmão, mas com qualidade profissional. E totalmente gratuito. Nós temos na igreja uma escolinha aos sábados, que nós evangelizamos todo sábado. Nesse espaço, lá é baixinho assim, ó. O filho do pastor chegou lá, quase bate a cabeça no teto, que é o jovem grandão, né? A base de 20 a 40 crianças. Não é filho, tem meia dúzia de filho de crente. O restante é filho de pessoas não evangélicas que estão levando a mensagem de Deus para suas casas. Quando esse trabalho começou há 3 anos atrás, eu não sabia ligar um computador. Eu pedi a Deus sabedoria. Hoje eu edito vídeo, eu edito áudio, nós mesmos fazemos nossas filmagens, nós mesmos fazemos toda a edição, nós mesmos gravamos, nós fazemos capa, fazemos tudo lá nesse espaço. E pela misericórdia do Senhor, sem saber, do dia 10 para cá, que nós tivemos um trabalho numa praça, Deus me mostrou algo em Minas Gerais. Eu cheguei de Minas Gerais, comecei a falar com os irmãos, o propósito que Deus tinha me mostrado, e pela misericórdia de Deus, irmão, em 15 dias, nós montamos um site, né? Nós mesmos montamos. Um site na internet, não é profissional, mas também eu vou te falar,
tem bastante coisa. E as pessoas que viram, que conhecem, falaram que está bem feito. Eu sou suspeito para falar que a gente sempre vai gostar do filho, né, pastor? Então, irmão, pela misericórdia do nome do Senhor, agora nós estamos sonhando mais. Nós temos o sonho de ter uma sede própria. Dinheiro nós não temos, não, nós temos fé. Nós distribuímos 1000 CD por ano e DVD. Nós temos o sonho de aumentar isso para 10.000, por isso que eu peço a oração de cada um de vocês. E eu, irmão, um ex-drogado, um ex-adúltero, mentiroso, comprava e não pagava, fugia de agiota. Hoje, pela misericórdia de Deus, Deus está me dando essa honra de estar aqui hoje, você está me ouvindo, de estar fazendo esse trabalho. Então, se Deus fez isso na minha vida, e pela misericórdia de Deus, que eu sei que hoje toda a glória é dele, irmão. Eu tenho trabalhado para a honra e glória do nome do Senhor. O dia que eu trabalho menos para Jesus é 10 horas. E eu estou achando pouco ainda. Porque eu tenho um colega que ele é músico, né? Secular. E ele falou para mim que ele ensaiava 12 a 13 horas por dia, estava muito pouco, ele precisava ensaiar 18. Eu falo, se ele para o mundo, ele pode ensaiar 18 horas, por que para Jesus eu não posso trabalhar 18 horas? Então Deus está chamando eu e você para essa missão. Nós estamos lá lutando com muita dificuldade, mas nós temos visto milagres tremendos, irmão. Nós fazemos um culto numa praça, o primeiro dia que o pastor Francisco esteve lá conosco, teve em média de umas 200 pessoas, 20 crentes, 180 pessoas não evangélicas. Nesse dia nós distribuímos 130 CD. Passado um mês, nós fechamos a praça de novo, distribuímos mais 150 DVD daquele trabalho que foi feito na praça com muitos testemunhos das próprias pessoas daquele lugar. E eu digo para vocês, ó, só Deus pode fazer isso. Somente pelo poder de Deus. Por isso que hoje nós vamos fazer essa oração final e eu quero convocar pessoas que vão dizer para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu sou um incapacitado. Mas eu creio que Deus aqui também vai levantar pessoas que hoje não têm as condições nem a capacidade. Os pastores que estão aí, que já estão fazendo a obra, eu creio que Deus vai redobrar, triplicar em força para vocês fazerem. Cada dia mais e mais, porque Deus nos dá a sua mente. Minha maior alegria hoje é uma coisa que eu falo do fundo do meu coração. A minha mãe, quando ela descobriu droga no meu bolso, ela disse para mim o seguinte, isso há 20 e poucos anos atrás. Ela falou para mim assim, eu vou sumir de perto de você. E ela realmente sumiu. Minha mãe saiu daqui, foram morar ela e meu pai lá no Paraguai. E ela falou para mim assim, estou indo embora e não quero ninguém atrás de mim. Esse ninguém significava eu. E eu passei mais de 10 anos longe da minha mãe. Porque a minha mãe não aguentava ver a vida que eu vivia nas madrugadas. Minha mãe não aguentava ver o filho dela tendo uma vida destruída. E hoje, pela misericórdia de Deus, quase que semanalmente, a minha mãe liga, coloca uma pessoa lá em Minas Gerais para que eu possa orar por ela. E aquela vizinhança de onde ela mora, eu já fiz obra evangelística lá, me liga pedindo oração ou para contar a bênção do que Deus tem feito. A minha maior honra, irmão, é hoje minha mãe me respeitar como um servo de Deus. Porque eu aprendi uma coisa, não pensa em jovem aí do louvor, não pensa em ser famoso, vender CD, ganhar dinheiro. Pastor, não pensa em ter igreja grande, não. Não pensa em ter muita coisa, não. Nós só precisamos de uma coisa, ser servos. Nós só precisamos servir a Deus.
ser simplesmente mensageiro do Senhor na terra. Cada um de vocês lá com o seu vizinho. Não se preocupa não, não tem condições de viajar, Não se preocupa não, irmão. Faz a obra na sua família, na sua casa. Sabe, Deus está te chamando para uma grande obra, mas é necessário você entender que Ele te chamou para você para ser servo. Você para se entregar e fazer somente o querer dEle, negar a si mesmo, tomar sua cruz de cada dia, dar muito fruto e amar seu próximo como a ti mesmo. Esse é o discípulo do Senhor, amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.